Você recebeu aquele dinheiro que estava esperando. Um pagamento atrasado. O 13º. Uma venda maior. Um bônus que você não esperava. E você ficou aliviada. Finalmente. Mas aí, algumas semanas depois, e você nem sabe exatamente como, o dinheiro foi embora. Não foi uma coisa grande. Foram várias pequenas. Uma parcela aqui, um imprevisto ali, uma compra que parecia necessária, outra que você nem lembra direito. E você se viu no mesmo lugar de antes. Ou às vezes até pior. E veio aquela pergunta que dói mais do que qualquer conta. Por que eu faço isso comigo? Se você já sentiu isso, você não está sozinha. E mais importante, você não está quebrada. Existe um mecanismo que opera dentro de você silencioso, automático, poderoso, que determina quanto dinheiro você permite que fique na sua vida. Quanto você se sente confortável em ter. Quanto você acha no fundo que merece. E quando o dinheiro ultrapassa esse limite, o subconsciente entra em ação. Não por maldade. Não por fraqueza. Por programação. Hoje você vai entender esse mecanismo. Porque quando você enxerga o que está acontecendo, ele perde o poder sobre você. Fica comigo. Eu quero te contar sobre a Mara. Mara tinha 41 anos quando percebeu que estava vivendo um ciclo que ela mesma não conseguia explicar. Ela era organizada, trabalhadora, inteligente com várias coisas na vida. Mas com dinheiro, havia um padrão que se repetia com uma precisão que assustava. Sempre que a situação melhorava, ela encontrava uma forma de voltar ao mesmo ponto. Não era consciente. Ela não acordava pela manhã pensando: vou gastar tudo hoje. Era mais sutil do que isso. Era uma série de pequenas decisões que pareciam razoáveis no momento. Uma ajuda para a família. Uma reforma que precisava ser feita. Uma dívida antiga que ela resolveu quitar de uma vez e acabou desestabilizando o resto. Mara não entendia. E a falta de entendimento alimentava a culpa. Eu sou irresponsável. Eu não tenho jeito. Dinheiro não fica na minha mão. Mas nenhuma dessas frases era a verdade. Era só a história que ela contava para si mesma porque não tinha outra explicação. A explicação veio num dia em que ela leu sobre algo chamado termostato financeiro. A ideia é simples, e ao mesmo tempo muda tudo. Pense em um termostato de ar-condicionado. Você define a temperatura em 23 graus. Se o ambiente esquentar demais, o ar-condicionado liga. Se esfriar demais, ele desliga. O objetivo é sempre voltar para 23. A sua mente subconsciente funciona da mesma forma com dinheiro. Existe um número, uma faixa, um nível de conforto, que ficou gravado em você ao longo dos anos. Pode ter vindo da sua família, da forma como o dinheiro era tratado na sua infância, das frases que você ouviu, das histórias que você absorveu sobre quem merece prosperar e quem não merece. Esse é o seu termostato financeiro. E quando o dinheiro na sua vida sobe além desse nível, o subconsciente entra em ação para trazer tudo de volta. Não é sabotagem no sentido de autocompassão. É regulação. É o sistema tentando manter o que ele reconhece como normal. O Bob Proctor dedicou décadas explicando esse mecanismo. A ideia central é que resultados financeiros não são gerados pela mente consciente, por planejamento, força de vontade ou boas intenções. Eles são gerados pelo termostato interno. E enquanto o termostato não mudar, o padrão se repete, independentemente do quanto você se esforça. Deixa eu te dar um exemplo que você provavelmente vai reconhecer. Ana recebe o 13º em dezembro. É um alívio enorme. Ela pensa: esse ano vai ser diferente. Vou guardar uma parte, quitar uma dívida, começar o ano mais tranquila. E ela começa assim. Ela paga uma conta. Ela guarda alguma coisa. Mas então o Natal chega. E ela compra um pouquinho mais para os filhos, porque eles merecem, porque o ano foi difícil. Depois vem os presentes para a família.
Depois uma viagem pequena que ela não fazia há anos. Depois um imprevisto. E mais um. Em fevereiro, ela está no zero de novo. Não foi falta de planejamento. Ela planejou. Foi o termostato. O subconsciente dela reconheceu que o nível tinha subido além do normal e encontrou caminhos para trazer tudo de volta. Isso não é fraqueza. É um programa rodando. E programa pode ser reescrito. A Mara, quando entendeu isso, sentiu duas coisas ao mesmo tempo. A primeira foi alívio. Finalmente havia uma explicação que não era "eu sou um fracasso". Havia um mecanismo. E mecanismos têm solução. A segunda foi uma espécie de luto. Porque ela percebeu que havia anos perdidos, anos de esforço que não produziram resultado porque o sistema interno estava operando contra ela o tempo todo. Mas o luto durou pouco, porque o entendimento abriu uma porta que estava fechada. Quando você sabe o que está acontecendo, você pode começar a mudar. E a mudança não começa na planilha. Não começa no aplicativo de finanças. Não começa no corte de gastos. A mudança começa na identidade. Aqui está o que eu quero que você entenda. O comportamento é sempre consistente com a identidade. Se você se vê no fundo como uma pessoa que não tem jeito com dinheiro, você vai se comportar de formas que confirmam essa identidade. Não porque você quer, mas porque o subconsciente está defendendo aquilo que ele acredita ser verdade sobre você. A sabotagem não é o problema. A sabotagem é o sintoma. O problema é a identidade financeira que foi gravada em você, muito antes de você ter consciência disso. E a boa notícia, a notícia que muda tudo, é que identidade não é destino. Identidade é uma história. E histórias podem ser reescritas. A Mara não mudou da noite para o dia. Mas ela mudou. O primeiro passo foi parar de lutar contra os comportamentos e começar a observar a identidade por trás deles. Sempre que ela ia fazer uma escolha financeira que seguia o padrão antigo, ela aprendia a pausar e perguntar: quem está tomando essa decisão? A mulher que eu estou me tornando ou o programa antigo? Não era sempre fácil. Às vezes o programa antigo ganhava. Mas aos poucos, com a consciência sendo aplicada de forma consistente, o termostato começou a subir. Hoje Mara tem uma reserva. Não é grande, mas existe. E mais do que isso, ela tem uma relação diferente com o dinheiro que entra. Ela não sente mais aquela urgência de gastá-lo antes que algo aconteça. Ela consegue deixar o dinheiro parado, e isso parecia impossível antes. Isso é reprogramação. Agora eu quero te dar um exercício para hoje. É simples. Não precisa de planilha. Não precisa de aplicativo. Senta num momento tranquilo e responde honestamente para você mesma. Qual é o seu número de conforto? Qual é o saldo na conta que faz você se sentir normal? Não feliz, normal. Que quando está abaixo disso você se sente mal. E que quando está muito acima disso você começa a encontrar formas de gastar. Anota esse número. Depois anota, de onde veio esse número? Você aprendeu com alguém? Esse era o nível financeiro da sua família quando você cresceu? Alguém disse de alguma forma que mais do que isso não era para vocês. Você não precisa mudar nada hoje. Você só precisa ver. Porque nomear o termostato é o primeiro ato de não ser controlada por ele. Você não falhou. Você foi programada para manter um nível. E enquanto você não sabia disso, o programa rodava sozinho. Agora você sabe. E esse saber é diferente. Esse saber tem peso, tem direção. No próximo episódio, a gente vai aprofundar como a identidade financeira se forma. E quais são as práticas que realmente movem o termostato? Não dicas rápidas. Não atalhos. O caminho real. Inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder. E me conta nos comentários. Qual é o seu número de conforto? Você conseguiu identificar? Escreve lá, porque escrever já é o começo da mudança. Eu te vejo no próximo episódio. Você não falhou. Você foi programada para falhar.